Primeiro, Boa noite, amigos. Existe vamos algum lá? projeto para borracha? É. Trabalho no interior de SP e a coisa tá mal? Só Almirante Oton deu poder nuclear ao nosso país e sua prisão foi estranha. Seria um dos maiores escândalos. Forte abraço a todos. Almirante Otton deu poder nuclear ao nosso país. Claro, foi o responsável pelo nosso programa nuclear. Os americanos trouxeram um nazista, garantiram a liberdade dele, pagaram o salário para o Otto von Braun fazer o programa de mísseis e de foguetes dos Estados Unidos. E nós, com essa lava-jato, composta pelos americanos, porque esses promotores, esses juízes da Lava Jato, todos fizeram curso nos Estados Unidos. Todos tiveram lá sua ligação com os Estados Unidos. Foram prender o Almirante Otto. O Almirante Otto é inocente completamente? Eu não sei. Eu sei que o Almirante Otto fez pelo Brasil, quando fui ministro da Ciência e Tecnologia, lá na sala do ministro, tem uma réplica de uma centrífuga. A centrífuga é o equipamento de enriquecimento de urânio. Essa centrífuga foi provavelmente a maior conquista científica e tecnológica da história do Brasil. O Brasil conseguiu, porque esse acordo que nós fizemos com a França do submarino nuclear é para fazer o casco do navio. Ninguém transfere tecnologia nuclear. Nem existe lei de patentes e de propriedade intelectual para tecnologia nuclear, porque ninguém transfere nada. O Brasil conseguiu essa centrífuga. O Irã, por exemplo, tem que comprar centrífugas alemãs da Siemens. Por essa razão é que foram hackeados, invadidos e bloquearam o programa Mas nuclear. como é que a Lava Jato foi aí atrás do Almirante? Só pra eu entender. Como é que a Lava Jato foi atrás Acusou, quando o Almirante presidiu um órgão do Estado, tinha lá uma acusação de propina, ligada a um contrato, e isso, envolvendo alguém da família, levou à prisão e à condenação. A condenação? Isso, foi preso e condenado pela Lava Jato o Almirante Otto. Agora, o que é que o americano faz? Ele traz um cientista lá da Alemanha, dá a ele todas as proteções, intocável, foi incorporado ao mundo da ciência dos Estados Unidos para promover o programa de mísseis dos Estados Unidos. E aquele que foi responsável pelo programa nuclear brasileiro, que nos deu a maior conquista científica e tecnológica da nossa história, que é essa centrífuga, que é o nosso orgulho, de grande qualidade, que deixou os americanos estarrecidos, porque eles não queriam que o Brasil tivesse o domínio do ciclo do urânio. O que é o domínio desse ciclo? É você ter urânio, enriquecer o urânio e usar o urânio enriquecido para energia elétrica, como usamos nas usinas, ou para o combustível nuclear, como nós temos para o submarino nuclear. Poucos países, 5 ou 6, têm esse ciclo completo. Porque tem gente que tem a centrífuga, produz, mas não tem urânio. Sim. Tem gente que tem o urânio, mas não tem a centrífuga. E tem gente que tem o ciclo completo, que é o caso do Brasil. Então eu acho que o Almirante Otton, o Instituto Bonifácio, que eu integro, prestou uma homenagem a ele como um dos construtores do Brasil. Mas, infelizmente, o governo brasileiro, a Marinha prestou uma certa assistência, eu sei, porque eu me informo com os meus amigos da Marinha. Mas o Brasil, infelizmente, deixou que ele fosse submetido a essa situação. O Brasil tem um costume de chutar seus heróis, né? De derrubar o prestígio, Porque parece, a memória. como disse lá o compositor Tom Jobim, o sucesso no Brasil é tido como um problema pessoal, que ninguém aceita. O Marechal Rondon ia receber o Prêmio Nobel da Paz com a indicação do Albert Einstein, que escreveu do próprio punho uma carta para o comitê do Nobel e indicando o nome do Marechal Rondon. Houve uma campanha nacional contra. Porque disseram, não, se esse homem ganhar o prêmio Nobel, ele vai ser muito forte no Brasil, não podemos aceitar. E aí o comitê do Nobel terminou deixando de lado a indicação do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Terrível, velho. Vamos pro próximo aí.
Isso é uma coisa que realmente a gente perdeu no Brasil. Não tem mais orgulho de ser brasileiro, o povo não conhece a própria história, não conhece as coisas boas que a gente faz como país. Contra o Pelé, já há uma campanha contra o Pelé, porque o Pelé não combateu o racismo, porque o Pelé não combateu a ditadura, porque o Pelé... Eu vejo aí esses... Ele não combateu o racismo? Isso, esses malandros de redes sociais do esporte, eu já vi, atacando o Pelé. Eu digo, o Pelé não precisava falar de racismo, ele já era luta contra o racismo. A presença dele no mundo do futebol já era a luta contra o racismo. Nenhuma personalidade da história do Brasil projetou tanto o Brasil quanto o Pelé. Eu convivi com o Pelé, eu acompanhei a presidente Dilma numa visita à Suécia. Eu era ministro da Defesa e iríamos lá visitar a fábrica dos Gripen. E eu fui com ela. Antes eu tinha ido, aí ela foi recebida no palácio, lá em Estocolmo, pela rainha Silvia, pelo rei Gustavo, solenemente, com a delegação dela, nós fomos recebidos. E eu tinha ido antes com o Pelé, quando eu era ministro do Esporte. A Dilma foi recebida numa recepção, a presidente Dilma. O Pelé foi recebido num jantar pela rainha. Quando o Pelé entrou no estádio de Estocolmo, ele foi recebido de pé, aplauso de pé. Ninguém seria recebido além do Pelé numa situação daquela. Não teria aplauso de pé para nenhum estadista, para nenhum cientista. Teve para o Pelé. Então o Pelé fez tudo isso. Hoje é alvo do preconceito, da discriminação, do politicamente correto contra o Pelé, pelo amor de Deus. O próprio Neymar também. Não, do Neymar eu tenho certeza. Por quê? Porque querem julgar as pessoas pela sua vida privada, pelas suas relações privadas. Eu não quero saber das relações privadas do Neymar, nem sou obrigado a concordar com a vida privada do Neymar. Eu sou obrigado a admirar o que o Neymar projetou o nome do Brasil no mundo, como um grande artista do futebol, como o Garrincha. O Garrincha foi lá para Suécia na Copa do Mundo e deixou lá um filho. Não teve nem como reconhecer. Meu Deus. Deixou um filho. Agora o seguinte, destruiu os adversários. Os 3 minutos mais importantes da história do futebol mundial foi o Garrincha contra os soviéticos, contra os russos, numa partida que os russos diziam que iam parar o Brasil, que era o futebol científico. Agora o Garrincha, na noite, ele arrumou até um menino. Aí o Garrincha seria hoje condenado por machista, misógino e... que é isso? Fala sério. Isso é um absurdo. Você não pode avaliar as pessoas pela sua vida privada porque vai escapar muito pouca gente. Agora eu escrevi uma biografia do Dom Pedro I. O homem mais injustiçado do Brasil. Dom Pedro I nos deu esse país hoje. O que nós temos hoje foi o Dom Pedro I que nos deu. O Bolívar não deu isso para a América Espanhola. Tentou e deixou uma miríade de países, de repúblicas rivais, Uruguai com a Argentina, com Bolívia, com Paraguai, com o Equador, com Colômbia, com Chile. Já fizeram guerra, já fizeram confusão de tudo. Venezuela, confusão entre eles, guerras entre eles. Dom Pedro nos deu um país unido, a monarquia. Quando precisou passar a gente na espingarda que queria dividir o Brasil, ele não teve dúvida. Espingarda para cima, aqui não se mexe. O Brasil vai ficar unido, não venha brincar com isso. Agora, era mulherengo. Tá certo? Tem gente que acha que isso é um defeito, certo? Então ele tem esse defeito. Era um mau marido. E era mesmo um mau marido, tá certo? A Imperatriz Leopoldina sofreu muito com o Dom Pedro. É verdade. Ele teve muito filho por aí também. Eu acho que 19 filhos, apurados, com 9 mulheres diferentes. Até com uma freira ele arranjou um filho. Ele quase não ficava em casa, então. Agora, tudo isso é censurável? Ninguém vai elogiar o comportamento privado do Dom Pedro I. Agora, isso vai anular o que ele foi como líder do Brasil? O líder na nossa independência? Não ser líder da independência não é ser líder de uma coisa qualquer.